Boa noite. Boa noite a quem vai assistir a este direto. Vou convidar a Márcia. Olá, Márcia, boa noite. Boa noite a quem vai chegando por aqui. Olá, Ana. Tenho só de Olá, virar boa a noite. câmera só um bocadinho. Força, não há problema. Olá, Olá, boa noite. boa Então, como noite. estás? Tudo bem? Deixa-me só aumentar o som que eu estou a ouvir muito baixinho. Não sei Força. se é do meu som. Hum, Então, deixa-me aproveitar enquanto estás nessas questões técnicas para te apresentar a quem vai assistir este direto, para percebermos um bocadinho quem tu és e a tua história, e depois avançamos para o nosso tema, que está relacionado com a revisão de texto, que é uma das áreas de trabalho da Márcia. Portanto, fazendo aqui uma breve apresentação da Márcia Mato, ela é natural de Setúbal, mestre em Estudos Portugueses e Românicos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e concilias o teu trabalho, não é, Marta, com o trabalho de professora de inglês do ensino primário. Portanto, estás muito ligada também aos petizes, não é? Para além do que fazes como revisora de texto, não é? sim, exatamente. Pronto, infelizmente ainda não consegui fazer da revisão um trabalho full-time. Então, tenho desde o início, tive sempre essa necessidade E de é isso ter que ambicionas, não é? Portanto, fazer da revisão de texto o teu trabalho principal. Sim, gostava bastante, mas é um bocadinho difícil. É desafiante, não é? Imagino que sim, imagino que seja desafiante. Márcia, temos aqui o universo da revisão de texto. Muitas pessoas não sabem em que é que consiste a revisão de texto. Podes explicar um bocadinho em que é que Ah, consiste a revisão de texto, para quem não está muito dentro da área? sim, acho que não há assim, não é muito difícil explicar. Basicamente, nós recebemos o manuscrito, já trabalhei com originais, com traduções, e temos todo aquele trabalho de ler o texto, corrigir erros gramaticais, ver a estrutura, ver se bate tudo certo, se há alguma inconsistência, tudo. Como é que tu costumas fazer? Tu lês o texto integralmente, lês por partes, começas logo a fazer a revisão. Como é que se processa? Eu costumo começar logo. Vou lendo e começo logo a fazer a revisão, porque também não temos assim muito tempo para ter duas leituras. Às vezes consigo, por exemplo, quando revejo banda desenhada, que são textos mais curtos, com diálogo, consigo muitas vezes fazer duas leituras. Mas quando são romances e quando os prazos são mais apertados, só dá mesmo para fazer uma leitura, então vou corrigindo à medida que vou lendo. Imagino que seja um processo também muito interessante, porque tu contactas com vários géneros literários, não é? Portanto, falaste agora da questão da banda desenhada. De facto, para quem contacta com a banda desenhada, parece que à partida não há muito a rever, não é? As frases aparentemente podem ser mais simples, portanto, os textos mais pequenos, muito baseado em imagens, naturalmente, sendo banda desenhada, e as pessoas podem ter essa percepção que de facto não há esse trabalho de revisão, mas há, não é? Sim, sim. E às vezes até há a revisão antes de termos as imagens. O que é um bocadinho estranho, mas acontece. Eu faço revisão de banda desenhada que é traduzida a maior parte por tradutores brasileiros. Então eu enviam-me o texto já traduzido, mas sem as imagens, e eu tenho de fazer aquela conversão para português europeu, para português de Portugal, sem as imagens. Depois também há outras revisões que recebo já como se fosse a banda desenhada pronta a imprimir, com as imagens, o PDF todo, que é muito giro também. Deve ser muito interessante.
Há algum género literário que seja mais desafiante para ti? Hum, não sei, eu já revi livros infantis, gostei muito. Romances, banda desenhada. hum, Penso que gosto todos. Todos. Só um bocadinho, acho que me estão aqui a ligar. Não há problema, são questões técnicas a decorrer. Consegues ouvir-me bem? Ok. Vou só repousar. Desculpa. Não faz mal, estás a ouvir-me na mesma, não é? Sim, já estou a ouvir. Muito bem. Acho que não tenho assim. Acho que acho que se calhar os de não ficção possam ser um bocadinho mais aborrecidos. Ok. Mas gosto de ver ficção. Estava aqui a recordar-me, por exemplo, de textos muito técnicos, não é? Alguma coisa que seja de facto muito incisiva numa área. Já te deparaste assim com algum texto, não é? Que fosse realmente desafiante nesse sentido por ser demasiado técnico? Demasiado, digo, obviamente que tem de o ser conforme a área, mas que fosse desafiante para ti por ter muitos termos técnicos com os quais te deparaste e não estavas à espera, ou até aprender, imagino que até acabes por aprender com as leituras que fazes, não é? Sim, sim. Sim, textos. Vi algumas teses de mestrado. Isso às vezes implica também ir pesquisar alguns conceitos ou mesmo vocabulário que eu não estou tão habituada. Sim, aconteceu uma vez com tese de mestrado, também vi uma vez que era uma tese de mestrado também na área da música. Talvez né, quando são teses ou textos assim mais técnicos, é um bocadinho mais chato. E acabas por até reter alguma dessa aprendizagem, não é? É interessante porque te moves dentro, acabas por te mover em diferentes universos. Sim, sim, é sempre bom, aprende sempre qualquer coisa. Imagino que sim, imagino que seja de facto muito interessante e muito desafiante, porque este contacto acabas por contactar de facto com áreas também muito diferentes. Márcia, tu sentes que há algum mito em relação à revisão de texto que deva ser desmistificado? Algum mito? Mito, ou quem diz mito, uma percepção errada do teu trabalho, um bocadinho mais distorcida. Uh, Imagina, assim, alguma coisa que te ocorra. Não sei, estava agora a pensar da forma como eu via a revisão de texto antes de começar a tentar entrar neste ramo. Eu pensava que, tirando o curso, começando a enviar currículos e que ia ser que ia ser fácil, que eu ia conseguir arranjar várias editoras e estava muito motivada quando acabei o meu curso e quando acabei a formação que fiz em revisão de texto, mas de facto é mais difícil do que aquilo que imaginamos quando temos aquela esperança quando terminamos o curso e pensamos Claro, claro, é normal. É normal. Há sempre essa expectativa, não é? De facto, de trabalhar numa área que se gosta muito e que se quer muito e que se anseia muito por explorar. Sentiste então um bocadinho este choque, não é? Com, talvez, não diria com a realidade, não é? Mas com o tempo presente e com com as várias coisas que te vais deparando também no mercado de trabalho, não é? Sim. É de facto interessante esse universo. Ou seja, eu acho que é um bocadinho comum a todos os alunos que saem da faculdade ou que saem de qualquer formação e têm sempre a expectativa alta, não é? De querer ingressar na sua área profissional, o que infelizmente não acontece. E porquê é que tu achas que é tão difícil, porquê é que te parece tão difícil ingressar assim que sais da faculdade? Pois não, lá está. É o mercado literário, talvez o comportamento das pessoas que te sentem mais autonomia em fazer a revisão dos teus próprios textos, será valores? O que é que te parece aqui que é o grande entrave para que a revisão de texto, no teu caso em particular, ou depois também
muito generalizado, seja uma prática mais valorizada? Eu acho que as editoras focam-se muito em arranjar revisores freelancers, porque eu acho que é uma questão mais financeira. Um, e pelo menos a minha experiência eu envio, agora já não envio há bastante tempo, mas enviei bastantes currículos e a resposta de facto não é muito pouca. Não sei qual é o motivo. Se há muitos revisores freelancers, provavelmente é esse o motivo. Mas de facto é difícil encontrar uma editora que, que nos dê trabalho e que nós saibamos que todos os meses temos aquela Bom, editora com quem contar. O que acontece comigo às vezes é há um mês em que tenho 2 ou 3 livros, depois um ou 2 meses que não tenho nada. É assim muito irregular este mercado. parece-te que há também uma falta de consciência por parte das editoras, não diria na importância, porque certamente percebem a importância do trabalho do revisor, mas em agregar aos seus quadros os revisores. Sim, pelo menos eu também tinha esta visão do revisor e eu pensava que as editoras tinham um revisor a trabalhar presencialmente e seria o sonho, mas de facto não é isso que acontece hoje em dia. Existem muitos revisores freelancers que depois têm outras atividades, que trabalham noutras coisas full-time ao mesmo tempo e até tradutores também. Que isso acontece porque conseguem ter, ou seja, a editora não parece que não procuram ter ali um grupo de revisores constantes. É muito complicado mesmo. Imagino que seja, porque, enfim, também nos tempos onde a tecnologia impera, a literatura vai ficando, infelizmente, um bocadinho mais para trás, possivelmente, não é? Agora, obviamente, existem os audiobooks, os livros em formato digital, que são uma nova versão da leitura para atrair, de facto, novos leitores. Mas, por exemplo, no teu trabalho mais recente, na tua rotina de trabalho mais recente, tu tens tido mais trabalhos académicos ou tens tido, por exemplo, outro tipo de obras? Tenho trabalhado mais com banda desenhada. Muito bem. São Parece que a basicamente. banda desenhada está aí muito em força, não é? Sim, sim. Já há alguns anos que trabalho, 3 anos que trabalho com uma editora que publica banda desenhada. Um, e há uma coleção que eu sei que vou acompanhar até ao fim, essa já é garantida, digamos assim. E vou fazendo outros trabalhos, banda desenhada também. Muito bem. De facto, é uma área muito interessante porque nós, como leitores, não temos a percepção, muitas vezes não temos a percepção daquilo que é todo o trabalho que está por trás do lançamento de um livro, não é? Nós compramos o livro e focamos eventualmente no trabalho do escritor, que é essencial, naturalmente, porque é ele que compõe a obra, mas depois há todo um trabalho adjacente que muitas vezes não é percepcionado pelos leitores e que é fundamental. Eu imagino que ao escrever um livro, nunca tive essa experiência, mas imagino que ao escrever um livro há sempre uma outra coisa que nos falha, seja no caso de uma narrativa, um diálogo, uma construção frásica. Imagino que seja de facto muito desafiante. Agora queria colocar-te aqui uma questão que também me parece pertinente nos dias de hoje, que é, e portanto aqui sem nenhuma base de polémica, uma pergunta, uma questão muito neutra, deparas-te muito com português do Brasil? Ou nem Um, por isso? Não tens também muito essa percepção, essa experiência? eu agora, como tenho trabalhado mais com tradução para o português do Brasil, mas pronto, é diferente, não é mesmo um tradutor que é brasileiro. Um, mas também já trabalhei com originais de autores Uhum. portugueses.
E às vezes deparava-me, sim, com algum vocabulário que eu pensava, espera aí, isto não é, não é natural, não sai naturalmente a um Sim. falante português. Sim, às vezes acontecia. Sim. Ah, e tu sentes. Força, força, te interrompi o raciocínio, desculpa. Ia dizer também, como eu trabalho com crianças, também vejo isso muito nas crianças, porque eles veem vídeos na internet, pronto, eles às vezes falam como se tivessem, como se estivessem a falar português do Brasil. Então, isso já não sei, parece que vai fazer parte do nosso. Esse contacto com as crianças dá-te. Portanto, estás a dar aulas à primária, não é? Portanto, aos alunos da primária. Sim, de Ensino inglês. primário. Muito bem, muito bem. E deve ser muito, muito desafiante também, muito giro, muito interessante, não é? Sim, é muito desafiante, é muito giro, é cansativo, mas Imagino, é muito compensador. Gosto muito de lidar com as crianças. imagino, sim. Mas voltando aqui um bocadinho àquilo que estavas a referir em relação ao português europeu e ao português do Brasil, tu notas isso de facto nas crianças, não é? Portanto, a forma como comunicam já com vocabulário que não pertence ao vocabulário português europeu, não é? Uhum. Sim, mas também eu não vejo assim como grande. Não vejo isso assim com grande preocupação. Porquê? Porque eles depois em sala de aula eles aprendem o português europeu, Uhum. hum, a escrever, a ler. Depois têm aquele contacto com o português do Brasil, mas isso influencia às vezes a forma como eles falam uns com os outros. Mas eu não vejo, pelo menos, que seja assim uma coisa tão alarmante. E quando escrevem, não é? Escrevem em português europeu. Sim, sim, na maior parte Porque deles. é, Mas porque é o que dão nas aulas, não é? Naturalmente, porque estão a ter sim, aulas cá em Portugal. Muito eu bem. também sou Márcia. Força, força. Eu também sou monitor, eu faço acompanhamento dos trabalhos de casa, corrijo os trabalhos de casa, ajudo-os e eles, de facto, quando dão as respostas, eles tentam sempre escrever em português correto, em português de Portugal. Não é que o Portanto, Brasil esteja correto, mas eles tentam escrever de forma diferente sim. daquela que falam no Portanto, recreio. tu sentes que eles têm essa facilidade, não é? Em quase separar as duas áreas, não é? A maneira como comunicam verbalmente diferente da maneira como escrevem, como comunicam de forma escrita. Sim, eu sinto isso. Até porque as crianças absorvem tudo e conseguem distinguir. Eu penso que não há, sim, grande problema. É muito, muito curioso. Esse trabalho que fazes com as crianças é de facto muito desafiante e estimulante também. Imagino que para ti também seja muito estimulante. Sim, sim, estamos sempre a aprender e a renovar o conhecimento e para os tentar também ajudar, não é? E acompanhar os trabalhos de casa, é muito giro. Deve ser muito curioso. Márcia, o que é que podes também destacar aqui um bocadinho mais, desvendar aqui um bocadinho mais sobre a revisão de texto? Diria que é pegar-nos naquilo que tu falaste há bocadinho, que às vezes as pessoas nem se lembram do trabalho do revisor, porque de facto é um trabalho invisível. E se for invisível significa que está bem feito, porque ninguém se vai lembrar, mas isto está tão mal visto, quem é que será que fez a revisão? Então, sim, diria que é um trabalho assim invisível. Às vezes, acho que agora já está a ter um pouco mais de reconhecimento, também devido às redes sociais. Há mais revisores a terem A redes partilhar, a sociais. partilhar também o seu trabalho, o seu dia a dia, não é? Sim, sim, penso que sim. É muito curioso porque eu tive também uma conversa com uma menina tradutora também, e uma das questões de que falávamos é precisamente a invisibilidade desse trabalho, não é? Ou seja, a questão de nós nem nos darmos conta de que aquela obra teve que sofrer uma mudança de linguagem para que nós possamos usufruir dela. E, portanto, como tu dizes, e muito bem,
quanto melhor está feito o trabalho, portanto, não há essa percepção, não é? Temos sempre a ideia de que, enfim, a obra foi escrita na nossa língua, não é? E que não corresponde à realidade, mas que é um facto e que não é suficientemente valorizado, ou seja, tanto a área da tradução como a área da revisão de texto, que é fundamental, não te parece? Sim, exatamente. Pronto, e a tradução é outro ramo que também é onde está complicado. Eu lembro-me que no ano passado eu fui à Feira do Livro e nós tivemos um pequeno encontro de revisores e tradutores, onde falávamos sobre os problemas da revisão e do facto da remuneração ser pouca. E eu vi algumas tradutoras e revisores que já faziam isto há anos e estavam a pensar em desistir, porque o preço continua igual de há anos para cá, não notam que haja assim grande reconhecimento e de facto foi assim um encontro onde ficámos mais unidos, mas os problemas entre tradutores e revisores acabam por ser um bocadinho os mesmos nesta área. Eu vou colocar-te aqui uma questão, porque de facto não estou dentro da área, como as pessoas que nos acompanham também sabem, e vou-te colocar esta questão mesmo sem saber. Existe alguma associação formal para revisores, neste caso, revisores de texto, ou seja, há alguma forma peço desculpa, não só os tradutores, já tinha falado, mas também os revisores de texto se unirem, não é? Em prol da visibilidade do trabalho e da importância desse trabalho? Dos revisores eu penso que não existe. Sei que dos tradutores existe, revisores penso que não. Bem, mas no fundo, se unirem, acabam por ter bastante força. Exato, isso era uma boa. Tenho que pesquisar, por acaso não sei, não tenho conhecimento, mas era uma boa via. É verdade, é verdade. Eu acho que parece-me que este trabalho, o teu trabalho, carece muito de uma atenção, de ser cuidado e, acima de tudo, por exemplo, agora lembrei-me aqui de outra questão muito importante, que é estamos numa era em que existem os bookstagrams, não é? Portanto, os influenciadores que nos falam sobre os livros que leram, as tendências literárias do momento. Quando as pessoas fazem esse género de apresentação, é muito raro falarem de quem reviu o texto e de quem o traduziu, não é? Sim, sim. Penso que agora a tradução já está a ter um bocadinho mais visibilidade, mas sim, é muito raro escreverem que este texto foi traduzido e foi revisto por. Pronto, estará na ficha técnica, mas eu acho que se calhar pouca gente vai ver a ficha técnica. Eu, por acaso, isto sempre é uma coisa que quando eu leio, eu ia sempre ver a ficha técnica, sempre curiosa para ver quem tinha revisto, quem tinha O que é traduzido. que te motivava a fazer essa procura quando adquirias um livro? Não sei, era curiosidade, era saber, não sei. Mesmo que eu não conhecia os nomes que estavam lá, Claro. mas gostava sempre de ver a ficha técnica. Mas de facto não vemos muito isso a acontecer. E mesmo agora já começam a ver, quando são tradutores assim com mais renome, já aparecem na capa às vezes, mas de facto não se dá assim muita visibilidade a isso. Deixamos aqui um desafio para quem é um leitor assíduo e para quem também gosta de partilhar as suas leituras, que faça sempre uma referência não só à tradução, mas e diz-me uma coisa, agora curiosidade, consta na ficha técnica o revisor de texto? Sim, sim. Consta? Muito bem. Eu confesso-te a minha culpa de que é muito raro eu ler as fichas técnicas, mas como leitora é uma coisa que eu estou a tentar mudar em mim para também ter consciência de que há pessoas por trás deste livro que trabalharam para que eu tivesse acesso ao livro e, portanto, fica a sugestão para quem seja um leitor, para quem goste de facto de ler com frequência, para consultar a ficha técnica
e aumentar um pouco a sua curiosidade sobre estes trabalhos que são adjacentes à produção do livro, mas que muitas vezes não são referidos. E os leitores, acima de tudo, têm também um papel muito importante na projeção do livro, não é? Portanto, de uma obra. E quando há essa projeção da obra da parte de um leitor, há a valorização, consequentemente, do seu escritor. Porém, não é? Como tenho vindo a reforçar aqui e tenho estado a fazê-lo quase de minuto a minuto, é importante que se perceba todo este trabalho que está por trás. Portanto, não só mencionar o autor, naturalmente, não é? Para referir quem escreveu a obra, mas também todas estas pessoas que são tão invisíveis, porque o seu trabalho é de excelente qualidade, mas que muitas vezes nos esquecemos de que, de facto, a obra passou por várias mãos e passou por várias fases, não é? Não é só a ideia que temos, às vezes, enquanto leitores, dependendo do género de leitor que somos, pegamos num livro, lemos, achamos o livro fantástico, mas depois, enfim, o livro volta para a prateleira, gostámos imenso do livro, gostámos imenso de ler, mas não temos, de facto, esta percepção. Márcia, achas que tu, por exemplo, tu divulgas muito a forma como o teu dia-a-dia, vou acompanhando um bocadinho, divulgas um bocadinho do teu dia-a-dia como revisora, tu sentes que essa partilha também tem essa consequência de positiva de haver uma maior consciencialização daquilo que é o teu trabalho e da importância dele? Sim, eu acho que é importante. Eu criei a minha conta no Instagram mais para isso, para divulgar um bocadinho o que é o trabalho de um revisor, o que é que se faz. Ao início até publiquei algumas coisas mais específicas sobre a revisão, como é que se começa uma revisão, ou seja, curiosidades, porque acho que é interessante não só para me dar a conhecer a mim e o meu trabalho, mas para tornar um bocadinho menos invisível Claro. este trabalho. E já que falas em curiosidades, podes partilhar uma ou outra curiosidade connosco? Assim, de repente, não sei. Pode ser que surja, entretanto. Mas sim, de facto, quando falamos aqui de revisão de texto, falamos de desafios também, que é o que consta no título da nossa live. Quais são os maiores desafios que tu sentes em relação à revisão de texto? Acho que no início foi de facto tentar arranjar algumas editoras, arranjar trabalho, conciliar o tempo com o trabalho full-time e com revisões. Tive alturas em que tinha até 2 revisões ao mesmo tempo, de 2 editoras, e tinha o trabalho, e às vezes pode parecer tudo muito caótico, mas sim, esse é um desafio, o tempo, conciliar os 2 trabalhos. Penso que são assim os maiores desafios. E o conhecimento, estarmos a pesquisa, de ter a certeza de que estamos a fazer o trabalho bem. Existe sempre aquela dúvida, e se eu falhar, se falhar uma palavrinha, aquele medo no início, que existia bastante, mas que vai diminuindo à medida que vamos evoluindo e que vamos tendo mais trabalho. Acho que são assim, os principais desafios. Outra questão que eu tinha para te colocar, que também me parece pertinente, e já vamos aqui à questão do João Almeida, que colocou aqui uma questão. Deixa-me só, antes que me passe, que me desapareça, deixa-me só colocar esta questão. Estes desafios com que tu te deparas também podem constar ao nível do próprio sentido da frase, não é? Do sentido do texto. Tu tens sempre esse cuidado de ter a certeza, naturalmente, que o tens, mas como é que se processa esse cuidado entre fazer uma alteração que seja necessária, que tu sentes e de facto te parece necessária, não correndo o risco de alterar o sentido do texto e do conteúdo em si?
Sim, de facto, por isso é que é um trabalho mesmo com tanta responsabilidade, porque estamos a mexer num texto que não é nosso. Assim, basicamente é corrigirmos aquilo que, de facto, os erros ortográficos, questões de estilo do autor são sugestões, depois depende se estivermos a trabalhar com o autor, não é? O autor poderá ou não aceitar, se for uma tradução já é diferente, temos de respeitar sempre o texto, sempre. E tu tens uma comunicação muito frequente com a pessoa que te envia o trabalho, não é? Portanto, agora estavas a falar aqui da questão das sugestões. É uma comunicação quase diária, semanal, há um encontro formal para perceber o andamento do trabalho. Como é que se processa essa tua relação com quem te envia os trabalhos? Já tive as duas experiências. Já trabalhei com autores de conta própria, que me vêm pedir a mim serviços, e aí tento sempre. Gosto de fazer o trabalho num todo e depois enviar tudo. Mas vou sempre falando com o autor para ele não se sentir abandonado. Agora vou nesta parte, ou para a semana já tenho notícias, ou dando assim, tento sempre um contacto aberto com o autor. Então, revejo o texto todo, faço as minhas sugestões, as correções, envio, e depois aí começa mais o nosso diálogo. Imaginemos que o autor concorda com isto, mas depois não concorda com aquilo, e vamos fazendo ajustes ao texto. Também já trabalhei com uma editora onde fazia revisão de textos e também tinha o contacto com o autor via e-mail. E também era assim, também falávamos por e-mail, eu mandava as minhas correções e sugestões e íamos comunicando assim. Depois imagino que acabes por criar uma espécie também de fidelidade do autor para com o teu trabalho, ou seja, se é alguém que de facto escreve vários textos, várias obras, seja de que forma for, ou seja, vendo o feedback do teu trabalho, não é? Portanto, tendo a percepção da forma como o teu trabalho foi feito e havendo qualidade nele, imagino que também cries uma certa fidelização para futuros trabalhos, naturalmente. Sim, sim. Acontece com algumas pessoas, sim. É muito interessante. Olha, o João Almeida estava aqui a colocar uma questão, não sei se também consegues ver, sobre a questão da inteligência artificial. Este, este nosso novo companheiro do dia a dia, que está de facto presente nos nossos telemóveis, no computador, em todo lado. Sentes aqui também um desafio em relação à inteligência artificial, ou seja, que o teu trabalho não seja dispensado, que continue a ter valorização, que continue a ter uma diferenciação em relação àquilo que é naturalmente a inteligência artificial? Há sempre esse risco de algumas editoras cederem a isso. Há esse medo, claro que sim. Eu acho que nunca irá substituir o trabalho de um revisor. Pode corrigir erros, pode sem número de coisas, mas não pode substituir a interpretação do texto que uma pessoa faz, não pode substituir. Existe essa possibilidade de que editoras recorram à inteligência artificial. Agora estou aqui a pensar alto, por exemplo, uma editora que me contactou uma vez, que tinha um trabalho muito urgente, e precisava de alguém que aceitasse, basicamente. Eu na altura estava a fazer um trabalho e já tinha mais dois, numa coleção de banda desenhada, e já tinha mais dois, já tinha tudo planeado. E o prazo era muito apertado, o pagamento era pouco, e eu tive de recusar. Mas notava-se que a pessoa que me estava a contactar precisava mesmo, até me pediu para eu dar mais contactos, porque estava mesmo a precisar. E agora ponho-me a imaginar o que é que estas pessoas, numa situação de necessidade, se não tiverem um revisor, podem ceder a isso, não é? E é muito triste que isso aconteça. Até porque é importante também sugerir aqui a futuros escritores, não é? Que
este processo de publicação de um livro, que também não há, creio que não há muito conhecimento por parte do público sobre que fases é que constituem a publicação de um livro, mas creio que o autor, o escritor, tem de ter em conta também o tempo que leva a revisão do texto, porque também imagino que, consoante a obra e a forma como está escrita, seja mais ou menos demorada, mais ou menos desafiante, não é? Sim, exatamente. Também há esse receio de que as pessoas recorram à IA porque é muito mais barato, digamos assim, não têm de pagar a um revisor pelos serviços. Um, mas é, Mas mas eventualmente correm o risco de ver o seu conteúdo, não é? Portanto, a sua obra enviosada, às vezes até deturpada, não é? Porque não há ali uma alguém, não é? Um ser humano que de facto perceba a animosidade do texto, não é? Portanto, as várias, eu diria, texturas que o texto vai tendo, não é? Em termos de sensações, de sentimentos, de experiências vividas, de reflexões, de pensamentos, não há esse cuidado por parte da inteligência artificial e, naturalmente, corre-se esse risco, perdão, de, em certa medida, desumanizar a obra. Parece-te, concordas comigo? Tens uma opinião oposta? não concordo, apesar da inteligência artificial ir crescendo através de nós, não é? Nós é que vamos alimentando. Vamos pondo lá Claro. coisas, vamos fazendo perguntas, imaginemos que pomos lá os nossos textos. Lá está, não dá para substituir. Não... Até porque a nossa, eu imagino que o processo de escrita, não é? Nós, enquanto seres humanos, somos também muito marcados pela nossa experiência de vida, por aquilo que são os nossos acontecimentos marcantes, os acontecimentos mais dolorosos, os acontecimentos mais extasiantes, mais alegres. E isso naturalmente reflete-se nas obras. Ora, quando existe, começa a haver uma sugestão por parte da inteligência artificial, quando começa a haver uma sugestão ou demasiadas sugestões para descrever uma situação, para descrever um contexto, não é? Esta, eu diria, desumanização afeta também a obra em si e é preciso, mais uma vez, reforçar aqui o papel da revisão de texto, porque naturalmente, não é só uma questão de revisão ortográfica, não é só uma revisão de sintaxe, é também uma preservar, diria eu, não é? Aquilo que é o conteúdo sentimental da obra. Sim, claro, todas as emoções e a mensagem que a obra pretende transmitir. Curiosidade minha, já te deparaste com textos cujo conteúdo te é muito estranho? Que de facto não te sintas confortável com determinado conteúdo. Naturalmente, enfim podem ser aqui questões políticas, como podem ser perspectivas de vida diferentes. Já te paraste com alguns desafios desse género? Olhar para determinado conteúdo e perceber, bem, eu tenho aqui um desafio que de facto em relação à minha personalidade vai ser aqui não diria um obstáculo, mas de facto um feito, não é? Conseguir rever esta obra. Ou seja, receber uma obra e estar muito longe assim da minha. Sim, sim. Acho que não. Que também, lá está. Eu vejo. Uma coisa é lermos algo como leitor, não é? E consegues fazer esse distanciamento, não é? Aliás, imagino que seja fundamental fazer o distanciamento entre aquilo que lês enquanto leitora, como todos nós, não é? E depois o teu trabalho enquanto revisora e aproveitar para ver a obra de um ponto de vista mais neutro, imparcial, não é? Sim, eu acho que tenho essa facilidade. Enquanto leitora, eu posso fechar o livro
ir-me embora. Enquanto revisora, já me apareceram algumas obras que não, com quem não me identificava assim muito, especialmente quando estava a rever originais. Eu trabalhava para uma editora Vanity, então surgiam todos os tipos de textos que se possa imaginar, e não são propriamente bons textos, digamos assim. Às vezes acontecia haver bons textos e coisas interessantes, mas a maior parte das vezes não era, mas era o meu trabalho enquanto revisor e tinha de dar o meu melhor. Não tens a sensação, a tentação, peço desculpa, não tens a tentação de, enfim, de certa maneira sugerir aqui uma forma de escrever diferente ou direcionar talvez o escritor para outro caminho? Às vezes não sentes essa tendência? Essa tentação, diria eu. Sim, eu acho que de uma maneira certa podemos tentar fazer isso, sugerir, por exemplo, que ali se escreva de uma forma mais clara, ou fazer assim umas sugestões para tentar melhorar o texto. Mas lá está, também não era o meu lugar estar a dizer, olha, escreves muito mal, não podia fazer isso. Era Pois, tentar de fazer as facto, sugestões certas para tentar que o texto claro, ficasse o melhor possível. Mas claro. é complicado para um revisor às vezes ver certas coisas. Tu, tu sentes que agora também estás num papel diferente, não é? Este papel de revisora. Mas tu sentes que hoje em dia qualquer pessoa pode escrever e publicar uma obra? Achas que há um certo facilitismo, parece-te? Ou, ou continua a imperar, ou então espera-se que impere a qualidade versus a quantidade de escritores que existem hoje em dia? Sinceramente, eu acho que qualquer pessoa pode escrever um livro. Qualquer pessoa. Eu tive essa experiência quando trabalhei com uma editora Vanity, ou seja, aquilo funciona quase como se fosse uma gráfica, é imprimir livros. Eu recebia muitos livros para rever, a editora estava sempre a publicar, então qualquer pessoa pode publicar, é muito fácil. Já não é o fator para algumas editoras desse tipo de beauty não é a qualidade que impera. Apesar deles investirem na revisão e terem muitos revisores freelancers, não é a qualidade que impera ali, é a quantidade. Depois lá está, o livro depois é revisto e sai, e está bem revisto à partida, mas quase que nem se imagina o trabalho que teve de haver antes para aquela obra ficar bem. Claro que depois há exceções, há sempre exceções, há livros, pessoas que escrevem bem e que de facto. Mas eu acho que hoje em dia qualquer pessoa escreve um livro, sim. E é um bocadinho triste, porque para nós leitores é que temos de andar à procura de facto onde é que está a qualidade e às vezes pode ser um bocadinho difícil num mar de livros que existe hoje. Crees que escrever está na moda? É uma tendência? Talvez, não sei, agora montes de influencers escrevem livros, todas as pessoas famosas escrevem livros, não sei, deve ser uma moda. Muito bem. Olha, outra questão que coloquei aqui e que vou partilhar contigo é a questão da gestão dos prazos. Eu creio que nós abordámos há pouco por alto, mas queria voltar aqui um bocadinho a esta questão que também me parece bastante pertinente, que é o próprio escritor que te dá um prazo de entrega, és tu que estabeleces consoante a obra, não existe prazo de entrega da revisão, como é que funciona? Se for eu a trabalhar com o autor de forma independente, sem nenhuma editora, acordamos o prazo entre nós. Se for com uma editora, dependemos sempre do prazo que a editora nos dá. Pode ser 2 semanas, um mês, depende E muito da autora também. também, essa entrega, naturalmente que tu também tens outras atividades para além da revisão, é muito desafiante. Há obras que tu tens a tendência de eu consigo fazer isto mais rápido, eu consigo rever esta obra
num dia, ou consigo rever esta obra em três semanas, por exemplo, e há também essa abertura por parte das editoras do tempo que podes demorar a rever, ou de facto não há e tens mesmo de cumprir os prazos que possam ser estipulados. Então, com as editoras temos mesmo de cumprir os prazos, porque a produção do livro está toda dada, já que a editora tem os prazos para tudo. Vai da revisão, tem a primeira prova, depois pode ter a segunda, depois vai, imaginamos que é uma banda desenhada, depois é a ilustração, depois é a paginação, a edição gráfica, isso tudo. Está tudo. Então não convém mesmo falharmos os prazos, é uma coisa importante. Mas parece-te, por exemplo, que todo esse processo está a ser demasiado apressado, ou que não há tempo para se dedicar a uma determinada função com qualidade? Penso que se calhar em algumas editoras isso acontece. No meu caso, eu trabalho mais com uma editora. Não creio que seja um trabalho muito apressado, creio que está tudo muito bem planeado, mas também acho que há editoras que. Lá está, eu tive uma oferta de uma editora, que até é uma editora bastante grande em Portugal, que estava de facto quase em pânico porque precisava de um revisor e não encontrava. Por isso acho que às vezes há coisas que são assim mais apressadas. Imaginemos que a tradução se atrasa, depois o prazo já vai ser encurtado para o revisor. Ou seja, às vezes o revisor é que anda ali a trabalhar sob pressão, porque houve outras coisas que se atrasaram antes dele, que ele não tem culpa, mas ele vai ter que cumprir com os prazos. Então, eu acho que em certas editoras acontece isso. Muito bem. Faço aqui também a sugestão para quem esteja a assistir à nossa conversa, que se queira colocar alguma questão à Márcia, estejam à vontade. O objetivo também é interagirmos com quem nos ouve. Fazer aqui uma à parte, este direto ficará guardado no meu perfil, mas também farei da Márcia colaboradora. Isto significa que também estará disponível no perfil da Márcia, peço desculpa, e naturalmente também no meu canal de YouTube, onde vou ter esta e as restantes entrevistas que já fiz. Márcia, alguma coisa que queiras acrescentar? Deixa-me, antes desta coisa que queres acrescentar, duas questões, uma de cada vez, naturalmente. Ou seja, é possível estimular outras pessoas a embarcarem no trabalho de revisão de texto e ao fazê-lo, como é que se pode fazer isso, não é? Ou seja, tal como tu saíste da faculdade, sentiste esse apelo pela revisão de texto, como é que se pode, de certa forma, publicitar mais este trabalho e incentivar mais pessoas a fazer o trabalho de revisão de texto? Não sei se seria um trabalho muito fácil, porque lá está as coisas. Sendo franca, não é muito apelativo, porque não há assim muita oferta, há muita procura. Eu sinto que há muitos revisores, sinto que há muita procura, mas que não há assim muita oferta. Eu acho que isto é mesmo por gosto. Pelo menos no meu caso foi isso. Se calhar estava um bocadinho iludida no início, pensar que era tudo muito fácil, mas acho que toda a gente passa por isso quando termina a faculdade. Mas dada a quantidade de livros que nós vemos que são publicados e nas grandes livrarias, as grandes marcas livreiras que nós vemos nas superfícies comerciais e depois também no comércio tradicional, vemos que há sempre novidades, portanto, há sempre novas obras a aparecer. Se frequentarmos uma livraria no dia seguinte já nos deparamos com obras novas. Isso não devia pressupor também uma maior afluência de revisores, não é? Ou seja, para acompanharem também este crescimento de publicações? Sim, porque lá está, isto é um trabalho que eu não vejo este trabalho a desaparecer. O revisor de texto vai ser sempre necessário, seja para livros, seja para outra coisa. Mas de facto, pronto, esta é a minha vivência. Pensei que ia ser que haveria mais oferta.
Mas sim, há sempre obras a aparecer, há muitos revisores. Eu acho que a maior parte são freelancers. Um, e agora perdi-me um bocadinho no início da pergunta. Não faz mal. Estava aqui também a colocar a questão sobre, dada a quantidade de livros que vemos a ser publicados, pressupomos que há uma proporcionalidade em relação também ao nível de requisição deste trabalho de tradutores. Não era suposto que assim fosse? Era suposto, sim, era suposto, realmente. E porquê que achas que há este desfazamento entre os livros que se publicam, não é? Que nós vemos que de facto existem novidades a aparecer todas as semanas, e não há, se calhar, trabalho correspondente a eles. De facto, é uma pergunta interessante e complicada. De facto, eu acho que existem muitos revisores. Um, e acho que muitos dos revisores têm bastante trabalho até. No meu caso, eu tenho trabalhado mais só com uma editora, então não tenho sentido tanto essa procura, mas de facto é uma boa questão. Esperemos que não esteja a ser usada a inteligência artificial também. Fica aqui a sugestão que é, antes de recorrerem à inteligência artificial, recorram sempre que possível, não só aos tradutores, mas também aos revisores, que são fundamentais. São os seres humanos que vão manter a vida da obra, que vão manter a emotividade da obra e, portanto, são fundamentais. Porque corremos o risco de haver uma certa descaracterização, desumanização, em certa medida, uma certa frieza em relação ao conteúdo, e não é isso, naturalmente, que o escritor, em última análise, pretende, não é? Ele pretende criar uma ligação, em certa medida, emocional com o leitor e, portanto, prender o leitor à escrita para que a leitura seja voraz, de capítulo a capítulo, e que fascine, de facto, as pessoas a quererem ler mais. E, para isso, é importante que haja um trabalho cuidado, porque sem este trabalho de que falámos dos revisores e dos tradutores, corremos mesmo o risco de haver esta desumanização das obras. Márcia, há alguma coisa que queiras aqui acrescentar ao que já foi dito sobre a revisão? Há alguma outra curiosidade, desafio que te recordes? Ia só acrescentar agora essa parte da inteligência artificial. Eu às vezes também costumo fazer com os autores que vêm comigo de forma particular, não só a revisão, mas depois também o acompanhamento do depois, ou seja, e agora o que é que eu faço com este texto? O que é que eu faço? Para que editora é que envio? Como é que eu me apresento? O que é que eu faço? Eu, às vezes também, os revisores muitas vezes também fazem esse acompanhamento do escritor, tentar, ou seja, leem a obra como um todo e pensam que editor é que estaria disposta a publicar isto e também se chega a ajudar a escrever cartas de apresentação ou mesmo os e-mails que vão enviar à editora. Pronto, também fazemos esse género de trabalho. E acho que é só. Queria também Até agradecer. porque, à medida que, desculpa interromper-te, só terminar aqui a linha de raciocínio, à medida que vão aparecendo também novos escritores, os novos escritores também estão a começar a ambientar-se, não é, ao meio editorial e à forma como se processa, e portanto vão sentindo uma necessidade de ter esse acompanhamento. Sentes isso, não é? Essa necessidade de agora o que é que eu faço, não é? Portanto, acabei de escrever a minha obra, foi revista e portanto qual é o passo seguinte, não é? Sim, eu acho que há sempre essa sensação. Mesmo que eu escrevesse agora um livro, também ia ter a necessidade de o dar a alguém, não a inteligência artificial, mas a alguém que lesse, compreendesse e que me guiasse e que me dissesse, olha, se calhar para esta editora podes enviar, para esta talvez não. Ter esse cuidado. Muito bem. Tu que ias fazer referência a alguma coisa e entretanto terminei a minha linha de raciocínio, acabei por te interromper. Queres Não, terminar? e é só agradecer pelo convite e pelo trabalho que tu fazes com com as tuas entrevistas, é muito interessante. E obrigada por me teres convidado. Obrigada eu por fazeres parte deste meu projeto.
Eu tenho muita curiosidade em conhecer projetos novos e áreas novas e pessoas que estejam a fazer coisas muito diferentes daquilo que é o meu universo, daquilo que é o meu dia-a-dia. E da mesma forma que acho que as pessoas, que eu tenho curiosidade, eu creio que outras pessoas também terão e, portanto, faz-me todo sentido partilhar. E, naturalmente, eu, sendo uma leitora assídua, não tenho esta percepção de todo dos bastidores da escrita do livro e tenho também muita curiosidade. E de facto são ofícios de que não se ouve muito falar ainda, de que não são muito explorados e cabe-nos também a nós, enquanto leitores, dar esta atenção a quem faz estas funções. Mas também é extremamente importante, da mesma forma que os leitores se interessam, pelo menos deviam interessar-se por estes bastidores, os próprios revisores do texto e tradutores também revelarem a importância desse trabalho e, portanto, estarem numa era em que estamos muito expostos, não é? Que estamos expostos de uma maneira ou de outra, porque para quem tem redes sociais, de uma forma ou de outra, acaba por estar exposto, não é? Eu creio que também cabe um bocadinho às pessoas que trabalham nos bastidores chamar a atenção para a importância do seu trabalho. Não é simplesmente porque o fazem, mas porque têm um papel importante neste processo, têm um papel importante na forma como interpretamos, nós leitores, não é? Que somos o consumidor final, a forma como interpretamos o texto, sem a clareza das palavras, acabamos por não absorver a obra na totalidade. E é fundamental que assim seja. Por isso, Márcia, faz-me todo sentido ter esta conversa contigo, porque eu, como leitora, não tenho esta percepção, pelo menos não tinha até hoje, e felizmente tive a oportunidade de esclarecer aqui algumas curiosidades, colocar aqui algumas questões que sempre tive e que agora tive a oportunidade de esclarecer. Eu não sei se alguém quer deixar aqui alguma sugestão à Márcia, se alguém quer colocar aqui alguma questão, ou deixar só a sua reação ao que estiveram a ouvir até agora, para quem nos acompanhou durante toda esta entrevista. Se alguém quiser fazê-lo, faça-o, por favor. Estamos aqui também nos últimos minutos desta entrevista. Eu agradeço mais uma vez a tua participação, Márcia, que foi também fundamental, e agradeço-te teres-te disponibilizado logo para esta nossa conversa, que é também uma conversa muito informal, de forma muito descontraída, mas para percebermos também o teu universo e o universo de quem trabalha nos bastidores. Portanto, a quem esteja a assistir-nos, por favor, deixe a sua reação. Temos aqui alguns emojis, mas também algumas palavras. E, acima de tudo, deixem também palavras de incentivo à Márcia, porque ela faz um trabalho fundamental. Temos vindo aqui a falar disso durante este tempo. Porque também é preciso, não é? Nós precisamos de incentivar estas pessoas a continuarem o seu trabalho e a valorizar estas áreas. Portanto, da minha parte, Márcia, terás sempre todo o apoio no teu projeto, na tua jornada de trabalho em relação à revisão de texto. Obrigada. Alguém quer colocar aqui alguma questão à Márcia? Por favor, disponham. Estejam à vontade. Não há dúvidas, não há sugestões. Está tudo esclarecido. Hoje temos pessoas muito esclarecidas, e ainda bem, é sinal que a conversa foi esclarecedora, naturalmente, e, portanto, é um excelente sinal. Márcia, muito obrigada mais uma vez por estares aqui. Obrigada a quem assistiu a este direto. Reforço esta mensagem, ele vai estar disponível tanto no perfil da Márcia como no meu perfil de Instagram e mais tarde no meu canal de YouTube. E agora vou puxar aqui uma brasa à minha sardinha. Se ainda não subscreveram o canal de YouTube, que o façam. É com todo o gosto que vos recebo na minha segunda casa, segunda sala de estar digital, onde recebo pessoas de várias áreas, e a Márcia é a minha mais recente convidada desta sala de estar. Portanto, não havendo aqui
sugestões, reclamações e outra interação, vou dar por terminada esta conversa. Márcia, muito obrigada. Obrigada, Votos eu. de um excelente domingo. Também um bom domingo a quem nos assistiu e a quem esteve aqui connosco. Muito obrigada a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite.